Oi você! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Olga e hoje eu trouxe pra você o caso de Jim Jones e o massacre de Jonestown. Roda a vinheta. Arthur County 911, where is your emergency? My house. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. James Warren Jones, apelidado de Jim, nasceu em 13 de maio de 1931 em Indiana. O seu pai, James Thurman Jones, era veterano de guerra e ele tinha muitas sequelas do período que ele passou lá. Ele também era alcoólatra e filiado a Ku Klux Klan. A sua mãe, Lynette, era muito religiosa e acreditava piamente que tinha dado luz a um Messias, ou seja, alguém que era enviado por Deus para vir mudar o mundo. A gente já começa muito bem, né? Só coisa boa. O Jim não tinha muitos amigos na infância, ao invés de interagir com outras crianças, ele preferia ficar em casa lendo livros. O que não seria nada fora do normal se os livros não fossem relacionados a Gandhi, Marx, Hitler e outros grandes líderes poderosos. Isso aí talvez não seja muito normal para uma criança. O Jim e sua família moravam em um lugar chamado de Cinturão da Bíblia, que era conhecido por ser majoritariamente constituído por pessoas extremamente religiosas. Com 10 anos, ele já fazia pregações que, em sua maioria, falavam sobre pecados e as consequências deles. Em 1948, seus pais se separaram e ele se mudou para Richmond com a mãe e, no ano seguinte, se casou com Marceline Baldwin, que era uma enfermeira. Em 1951, Jim se mudou para Indianópolis e se filiou ao Partido Comunista. Ele sempre dava muito apoio às reivindicações da população, principalmente quando se tratava de segregação racial e discriminação. Em 1952, o Jim entrou para a escola de pastores da igreja metodista e lá ele se encantou com os cultos e começou a confabular ali sobre como ele poderia montar um e ganhar dinheiro com isso. Em 1954, ele fundou a própria igreja chamada Templo dos Povos, Igreja Cristã do Evangelho Pleno. Foi também nessa época que Jim e a esposa adotaram uma criança nativa americana, 3 órfãos de guerra coreanos, uma criança negra e uma criança branca. Foi por meio da criação da igreja dele que ele começou a conseguir apoio político e da mídia também. Em 1960, ele foi nomeado como diretor local da Comissão de Direitos Humanos pelo prefeito da cidade, Charles Bowell. O Jim, por sinal, veio para o Brasil, mais especificamente para Belo Horizonte, porque ele estava pensando em arranjar um novo lugar para a igreja. Depois de Belo Horizonte, ele foi passar um tempo no Rio, chegou a fazer alguns trabalhos com favelas cariocas, só que os pregadores que ficaram no templo falaram que a igreja estava começando a entrar em colapso sem ele lá, então ele resolveu voltar para os Estados Unidos. Jim começou a expandir o templo para outros estados, como São Francisco e Califórnia, e a tendência era expandir cada vez mais. Foi aí que Jim começou a fazer pregações sobre o apocalipse, dizendo que o fim estava próximo, mas que ele ia dar um jeito de conseguir um pedaço do paraíso na terra para os seguidores dele. O templo atingiu a marca de 3.000 membros e parecia que quanto mais membros tinham, mais Jim ficava maluco. Ele agora tinha inventado de fazer rituais de cura. Ele chegava a obrigar os fiéis a comerem fígado de boi antes da pregação, para no meio da pregação eles vomitarem e o Jim poder dizer que tinha expulsado o câncer de dentro deles. Vocês entendem o nível da loucura da situação, né? Ele também começou a abusar de todas as suas seguidoras, dizendo que só depois do ato é que elas iriam conseguir a bênção. Em 1973, começaram a vir à tona denúncias de membros da igreja sobre esse método ditatorial de Jim, e aí começaram a investigar mais a fundo. Então, no ano seguinte, não se sabe exatamente como, Jim conseguiu um pedaço de terra na Guiana, próximo à fronteira com a Venezuela. Esse pedaço de terra começou a se chamar Jonestown, nada egocêntrico. A ideia era manter o culto em um lugar isolado para que ninguém além dos fiéis soubesse onde eles estavam. Junto com Jim, mais 380 fiéis se mudaram para Jonestown e a partir daí criaram escolas, casas, espaços para que eles plantassem frutas e legumes e, lógico, o templo. O único meio que os moradores de Jonestown tinham para se comunicar com as pessoas de fora era um rádio com a frequência muito curta, ou seja, era muito ruim a comunicação. Eles praticamente não conseguiriam se comunicar com pessoas de fora e a intenção era essa mesmo. Algumas pessoas que sobreviveram a Jonestown contam que era um regime ditatorial mesmo, que ou obedecia o que o Jim falava ou iam rolar punições severas. Contam também que o Jim contratou pessoas armadas para ficar andando pela cidade para intimidar qualquer pessoa que tentasse fazer alguma coisa ou tentasse fugir. E como as pessoas de Jonestown não tinham acesso a nenhuma informação de fora, nenhuma notícia, o Jim podia falar qualquer coisa que elas acreditariam. Aí ele começou a falar que a CIA estava atrás dele, que o Serviço de Segurança americano estava conspirando contra Jonestown. Tudo isso para deixar os seguidores amedrontados e mais fiéis ainda a ele. Foi aí que ele começou a pregar que a única forma deles escaparem dessas ameaças era um suicídio coletivo histórico. Eles chegaram a ensaiar várias vezes como seria esse suicídio para que no dia tudo saísse como combinado.
Um dos filhos adotivos dele, o Tim, acabou descobrindo que na verdade ele foi fruto de um estupro, então ele conseguiu fugir de Jonestown. Quando fugiu, Tim entrou em contato com o deputado Leo Ryan para que ele investigasse os casos de abuso dentro de Jonestown. E assim, em 1978, Leo foi com mais 18 pessoas até Jonestown e o Jim acabou tendo que permitir a entrada deles a contragosto, porque se ele não permitisse, todo mundo ia ficar ali suspeitando que de fato alguma coisa estava acontecendo. E aí o Leo desembarcou com fotógrafo, com imprensa, tudo pronto para poder pegar o máximo de informações possíveis. Só que eles desembarcaram e eles se depararam com um lugar limpo, com moradores felizes, um lugar agradável, que era exatamente a imagem que o Jim queria passar de Jonestown, então ele obrigou os moradores a agirem daquele jeito. Eventualmente o Jim teve que dar uma entrevista, então foi nesse momento que vários moradores aproveitaram para fugir. Os fotógrafos também aproveitaram esse momento para analisar o local e caminhando eles encontraram várias pessoas em condições subhumanas. 15 pessoas vivendo em uma casa que na verdade só caberiam 4. Alimentação precária, higiene precária. Esses moradores imploravam por ajuda e o Ryan já tinha ido preparado para isso. Ele foi com 2 aviões para lá, um para levar quem quisesse sair da cidade e o outro para levar a equipe dele que tinha ido com ele. Só que quando eles estavam saindo de lá, um dos seguidores de Jim atacou o Ryan com uma faca. Ryan ainda conseguiu chegar no aeroporto, só que assim que chegou lá, a Armada Vermelha, que eram os seguranças da cidade, atiraram nele. Ryan, 3 jornalistas e uma garota que estava tentando escapar com eles foram mortos a tiros pela Armada. Depois disso, Jim autorizou a Armada que atirasse em todo mundo e das 18 pessoas que foram até Jonestown, apenas 3 sobreviveram. No dia seguinte, Jim reuniu todos os seus seguidores no templo para dizer que o dia que eles tanto esperavam havia chegado. Ele fez o discurso de que a CIA estava atrás dele, que ia matar todo mundo e que eles não poderiam ter esse fim. Que todos eles tinham sido muito amados, muito queridos e que era a hora deles partirem juntos para um plano melhor. A ideia era que todos os seguidores bebessem um suco de frutas vermelhas que tinha sido preparado com cianeto. Primeiro foi ordenado que todas as crianças bebessem e ele falava que ia ser uma passagem calma, que eles não iam sentir dor, não iam sentir nada. Só que as crianças começaram a gritar desesperadas de dor, a se contorcer e aí os seguidores entraram em desespero sem saber o que estava acontecendo. Eles começaram a tentar sair de lá de todo jeito, só que já era tarde demais e a Armada Vermelha não deixaria ninguém sair sem tomar o suco. No final das contas, todos tomaram o suco e a Armada recebeu ordens para destruir tudo em Jonestown. Acabar com construções, plantações, animais, tudo. No final de tudo, Jim se matou com um tiro na cabeça. Algumas pessoas ainda conseguiram fugir, foram 35 sobreviventes ao todo. Quando as autoridades chegaram em Jonestown, eles encontraram diversos corpos com ferimento de bala, de faca. Então dá a entender que quem não tomou o suco e foi pego pela Armada acabou sendo assassinado. Alguns corpos de seguidores foram enterrados na Guiana e outros foram enviados para os Estados Unidos. O terreno foi devolvido para a floresta e muitos moradores da Guiana lutam para que se torne um ponto turístico, como é feito, por exemplo, nos campos de concentração da Alemanha, só que o governo se recusa a fazer isso. Jim conseguiu envenenar 908 pessoas, sendo 276 crianças, fazendo assim um dos maiores massacres da história. Eu vou colocar na caixinha aqui embaixo o link de alguns discursos dele que eu encontrei para quem quiser dar uma olhada. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do que eu produzi para vocês. Se gostaram, lembre de curtir, de se inscrever no canal aqui embaixo e de ativar o sininho para não perder as próximas notificações. Comenta aqui embaixo o que você achou do caso e não esquece de sugerir o tema dos próximos. E eu não preciso nem falar para você compartilhar esse vídeo com todo mundo. E é isso, um beijo e até a próxima.